Fábio Naza é espiritualista universalista, terapeuta complementar e reprogramador comportamental. Também é apômetra, palestrante e escritor. Há mais de 10 anos organiza projetos e seminários no cenário de desenvolvimento humano e espiritual. Projeto Vida Plena, Núcleo Vida Plena, Grupo de Estudos Apométricos Alvorecer, Colegiado de Guardiões, Núcleo Consciência Plena e Entre Médiuns, ABC Paulista. Também mantém a coluna O Dragão e a Espada, que traz reflexões sobre a vida no seu contexto emocional e psíquico. Fábio possui 2 livros escritos, Apometria Porque Sim e Radiografia das Sombras. Nesse momento agora, Fábio vai desenvolver um diálogo com Robson Pinheiro. Então vamos receber Fábio e Robson Pinheiro. Bom dia ou boa tarde, pessoal? Bom dia. Ainda nós almoçamos, né? Então é bom dia. Vamos lá. A proposta de agora é um diálogo. Na verdade, a gente tem uma expectativa, sim, de que os espíritos se coloquem para tirar algumas dúvidas sobre o contexto do colegiado, deste evento e assim por diante. Eu fiz uma colinha aqui de algumas perguntas e aí estamos com o Robson, com a espiritualidade, enfim, vamos deixar fluir para ver o que acontece, ok? Muito bem, Robson. Ou não, Robson? Por favor. Você que manda, você é o chefe. Robson, então vamos lá. Dentro dos nossos questionamentos aqui, quando um projeto desse nasce, esse evento, por exemplo, nasceu da ideia, nós brincamos ontem, que nasceu da cabeça de um maluco aqui, o Richard, que vamos fazer. Quantos por cento disso é do encarnado e quantos por cento disso parte de um direcionamento da espiritualidade? Esse dado, você tem esse dado? Ou tem como validar esse dado? Bom, eu vou dar uma opinião. Opinião, cada um tem a sua, né, gente? Eu gosto de falar nas palestras assim: se olhar para o céu e falar assim, é azul, isso é um fato, qualquer lugar do planeta vai ver. Mas o azul é o mais bonito, é a opinião, né? Então, minha opinião é o seguinte: baseado como estudioso, que não interessa para nós, na verdade, saber se é espírito desencarnado ou se é espírito encarnado. O mesmo grau de confiança um homem que está falando, um estudioso. O mesmo grau de confiança que eu deposito nos espíritos que me dirigem, que dirigem o meu trabalho, eu deposito em vocês. Então, para mim, quando a equipe chega e fala assim, vamos fazer um evento desse, é inspirado. Vamos fazer? Vamos. O que eu observo? É o objetivo de espalhar conhecimento, formação de livros pensadores, ampliar a nossa capacidade de produtividade, de auxiliar a humanidade. Isso para mim é suficiente para a gente fazer. Vai e faz, não interessa se foi espírito ou não, né? É o menos interessante saber se foi espírito desencarnado, porque somos espíritos. E eu de verdade, uma pessoa também pensou assim, me perguntou ali, mas como você falou que podia usar o nome do colegiado já no primeiro dia que falaram para o encontro? Eu pensei, poxa, se eu não confiar em vocês, não compensa eu continuar o trabalho. Compensa, você tem um grupo que você não confia no grupo. E o mesmo grau de confiança que eu tenho no Jamar, eu tenho na equipe que está comigo. Para mim funciona assim, eles não são especiais por serem desencarnados. São seres humanos, a diferença é ser um corpo. Então, partindo daí, para mim, é inspirado porque partiu da boa vontade, partiu da visão de ajudar a humanidade, partiu de uma equipe que estuda, de uma equipe que está comprometida. Então, para mim é inspirado. Independente disso, né? Allan Kardec fala no livro dos Espíritos que em geral são os Espíritos que nos dirigem, né? Independente da nossa confiança no grupo de encarnados, são os Espíritos que nos dirigem. Se estamos no direcionamento do bem, somos dirigidos pelos Espíritos do bem.
Então eu acredito que o grau de inspiração, de intuição, ele é de 100%. Certo? A inspiração de quem está estudando e querendo ajudar a humanidade, e por isso mesmo atrai aqueles espíritos comprometidos com o bem da humanidade. Né? Toda vez que a gente está em uma atitude qualquer, para o bem ou para o mal, a gente vai atrair espíritos nesse sentido. Eu nem pensei duas vezes quando me falaram do coisa. Eu disse, não, por que não usar? É o colegiado, vocês são o colegiado, não é o Robson que é o colegiado. E vamos fazer. E olha que a motivação da equipe, o problema para mim maior, o objetivo maior nem é atingir o grupo todo. Não, que isso já é maravilhoso. Mas é a equipe se lapidar. Porque fazer um evento desse, você tem que trabalhar com egos, tem que trabalhar com vontades, tem que com opiniões, com o brilho de cada um. E isso é lapidação. E isso, para mim, é o objetivo maior do encontro. É a gente se lapidar e não divulgar nada. Nos lapidamos no contato. Tem coisa melhor que isso, mais inspiradora que isso? Nesse sentido, para mim, é 100% inspirador. Antes da segunda pergunta, eu queria até dividir com vocês, que o Robson está falando, eu já tenho uma certa experiência em produção de evento, e o que mais aconteceu entre nós foi atrito. A gente só não saiu na porrada porque a gente tem um pouquinho de bom senso, mas entre o grupo o que mais tinha era discordância. Tinha um ideal, mas as ideias não batiam, e nós fomos durante 3, 4 meses se dilapidando, se aturando, e aí olha, vai pro canto. E eu falei, ô Fábio, a hora que eu cheguei assim, graças a Deus pra vocês que eu não estava junto. Aí tinha dado briga. Lá em Belo Horizonte o pessoal falou assim, nossa, pelo amor de Deus, vai viajar, a gente tá com saudade, viaja. Se voltar tá tudo pronto. Não fica no meio, não. Porque o grau de intromissão é tão grande, eu achei que se vocês, eu encontrei todo mundo encarnado, tá ótimo. É isso mesmo. Então não esperem, pegando o gancho do que a Ademildes colocou, não esperem flores nas frentes de batalha. Essas arestas elas virão. E essas arestas que nos lapidam e faz com que a gente entenda o lado sombra e o lado luz de cada um e aprenda a compreender, a aturar e, enfim, a conviver. Muito bem. Posso falar mais um pouquinho? Sim, por favor. É uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo, que nem sempre aquilo que eu penso é o que tem que ser feito. Nem sempre aquilo que eu interpreto, seja dos espíritos ou da vida, precisa ser feito. Nem sempre aquilo que eu acho que é certo, é o certo. Então, antes eu tinha uma postura assim, de batalhava, logo no início do trabalho, o Marcão estava... Eu batalhava, eu já expulsei gente de casa espírita assim, olha, não quer ir embora não, empurra. Aqui tem que ser desse jeito. Hoje eu deixo a pessoa se estrepar. Eu falei assim, pode deixar, quando você estiver nesse ponto, você vai saber o que eu passei. Aí eu deixo, quando a pessoa está naquele jeito, fazendo, agora você está sabendo o que é. E não brigo mais, porque a vida ensina a gente. Você vai mudando na prática a teoria é outra, né? Então eu deixo que não comprometa o trabalho, a direção espiritual. Os erros comuns são necessários. Ninguém aprende por diálogo. Se aprende vivenciando. Se aprendessem por diálogo, todos os filhos seriam maravilhosos, porque todas as mães sempre dão conselhos que elas julgam bons para os filhos, né? Em tese seria isso. Eu conheci uma mãe que era o contrário, né, disso. Um filho uma vez me procurou, me pediu para livrar do pai dele e da mãe, que o pai e a mãe queriam que ele usasse maconha, que era tudo normal, e que ele não queria, ele achava errado. Aí eu peguei e falei assim, meu filho, reza para sua mãe, manda Deus matar ela. Porque mãe não tem coração, Senhor, leva, está na hora. Leva o seu reino, Senhor. Já que você não pode contribuir para a evolução, você pede a quem de direito para levar, né? Eu já pedi assim, e funcionou, tem até medo. Não a Deus, né? Eu peço a Exu, né? Exu, toma conta. Posso fazer o que quiser, Rosa? Pode ser. Mas não me fala o que você quer, não. Mas assim, é nessa coisa, nessa lapidação, gente, que a gente aprende. Às vezes eu falo assim, poxa, Fábio, eu não concordo com você. Mas eu estou do lado dele. Por exemplo, tem uma coisa assim como meu editor. Nós nunca brigamos, briga. Mas temos severas discussões de ideias. E eu falo assim, eu não concordo com você, mas eu te defendo dentro do fogo. Eu sou capaz de me matar por sua causa. A nossa discussão vai ficar aqui. E um momento ou outro a gente consegue equacionar isso. E a gente lapida. E hoje a gente já sabe que aquilo que eu não concordava há 5, 8 anos atrás, eu cheguei à conclusão que ele estava certo.
Às vezes eu preciso de tempo, né, para chegar à conclusão nisso. Porque o que eu não gosto no outro, o que me incomoda no outro, na opinião do outro, é porque está dentro de mim e eu não quero enxergar. Essa lapidação do trabalho é que a gente sai mais ganhando. Não são as ideias que vocês vão levar, mas quem ganha mais é quem está, digamos, na batalha. A turma que programou, eles ganham mais. Nós somos obrigados a nos enfrentar e nos conhecermos melhor, né? Mas isso não é simples. Muito bem. Pegando o gancho em cima da primeira pergunta, Robson ele traz um alerta muito intenso com relação à mistificação que os espíritas e espiritualistas tendem a transferir muito para a espiritualidade. Eu queria que Robson falasse um pouco sobre isso, com relação até inclusive à produção do evento, como eu perguntei, o quanto disso é um direcionamento espiritual, o quanto não. Eu queria que Robson desse uma pincelada em cima dessa questão do quanto se mistifica também dentro desse universo, e a gente acaba indo para uma outra ponta, perdendo um pouco o crivo da razão em algumas coisas. Bom, eu peço permissão para ter que citar aqui. Nem todos são espíritas, né? São uma parte espiritualistas, outros espiritólicos, outros esquizotéricos, outros esquisitos. Mas eu peço permissão para citar um personagem que eu continuo admirando muito, que é Allan Kardec. Allan Kardec não tem nada a ver com o espiritismo, gente. Absolutamente nada a ver. O espiritismo se divorciou de Allan Kardec há muito tempo. O espiritismo está perdido, está falido, graças aos espíritas. Leon Denis falou que o espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Kardec, quando propôs, a gente vai ver isso, quem estuda a revista espírita, se ficar nos livros básicos a gente fala, ele propôs uma doutrina que pudesse se atualizar constantemente. Era um homem visionário. Pudesse se atualizar significa, vamos estudar a ciência. Tem coisas da ciência que já provaram que a gente podia ter feito alguma coisa em termos de postulados e de posturas, principalmente. Na postura de lidar com o dirigente espírita, com o médium espírita. Vou citar brevemente uma coisa aqui, por exemplo. Nós não fazemos reuniões mediúnicas do jeito que Kardec fazia. Nós mudamos o jeito. Kardec fazia aqui na frente de todo mundo. A desobsessão, digamos assim, né, era feita na frente de todo mundo. Ele não tinha desobsessão. Primeiro, não tinha. Segunda coisa, os médiuns eram expostos, sem citar o nome do médium. Então aqui vem uma mensagem através de 3 médiuns, aqui eles na frente, e era analisada a mensagem na frente de todo mundo. Todos tinham acesso a isso. Hoje no movimento nós falamos, não pode participar de reunião mediúnica. Só alguns poucos iniciados, você tem que fazer cursos de não sei quantos anos para entrar na reunião mediúnica. Você perde o tesão na metade do caminho. Nós inventamos coisas que não foi proposta de Kardec, divorciamos do pensamento dele, que é um pensamento científico, de atualização constante, inclusive a atualização da própria obra dele. Eu fui procurado recentemente pelo pessoal da Colômbia, que estão fazendo um trabalho de atualização de O Livro dos Espíritos junto com o pessoal da Venezuela. Fizeram reuniões mediúnicas uma atrás da outra e evocaram Kardec, evocaram os espíritos da codificação. Eles já têm mais de 10 anos de reunião. E mandaram para mim o resultado para que eu pudesse analisar. Eu saí da briga, eu não vou entrar nisso, porque não é o meu foco. Mas vocês precisam ver as respostas atualizadas, as mesmas perguntas que Kardec fez no século XIX. E os espíritos atualizando, sem nem desmerecer o que eles responderam, mas atualizando a linguagem. Diz, poxa, mas chega aqui o pessoal não faz. Não posso mexer nisso. Kardec tinha um jeito de lidar com os espíritos, que é perguntar, pedir para reescrever. Ele pegava o texto do espírito e reescrevia o texto. E voltava e dizia, é isso que você quis dizer? Porque o seu pensamento, do jeito que você falou, não está claro. Então eu reescrevi. É isso aqui? Ele interferia no texto. No movimento espírita isso é proibido. Tem médiuns aí, que me procuram, médiuns assim, amigos lá de Minas Gerais, eu não permito mexer no meu texto. Peraí, mas isso aqui está truncado, isso aqui está errado. A mediunidade não é uma coisa linear, ela oscila. Então tem que ser questionado. A gente faz isso com o Ângelo Inácio. Olha, escreve, não, através do médium não tem jeito. Então ótimo, o editor vai concentrar, você reescreve o texto através dele. Porque do jeito que veio através do Robson, esse pedaço aqui não está dando para entender. Tem que reescrever. Quem quiser trabalhar com a gente tem que ser assim. Então nós divorciamos disso. Junto com isso,
O Espiritismo veio para o Brasil encontrando uma sociedade, uma comunidade profundamente mística. O Brasil nasceu em meio a manifestações ostensivas de mediunismo e de animismo. Um potencial anímico extraordinário dos índios nossos, com alguns, digamos assim, umas pinceladas de ideias de espiritualidade, junto com o mediunismo e também o animismo do africano que veio por aqui, junto com o catolicismo profundamente místico daquela época. Então, o Espiritismo nasceu no meio de um povo místico. E pegou essa vertente totalmente diferente, já divorciou do pensamento, digamos assim, mais científico de Kardec logo na nascente. Teve uma grande briga entre os científicos e os religiosos prevaleceram. E coisa que ninguém gosta de falar, infelizmente, a maior pessoa que contribuiu com a divulgação do Espiritismo foi a pessoa que contribuiu com a derrocada dele, que foi Chico Xavier. Porque trazendo um componente profundamente místico e religioso, acentuou no movimento já místico do espírita brasileiro a parte da religiosidade. Nossa Senhora, cantar Ave Maria. Aí os espíritos não são vistos como santinhos, você não pode questionar espírito. É um homem bom, de coração. E teve mentores católicos. E a segunda mentora católica, Joana de Ângeles, também contribuiu com o pensamento. Então nós fomos forjados dentro desse pensamento místico. Não tem jeito para o movimento brasileiro. Então hoje nós corremos um sério risco. Tudo que surge de proposta de auxiliar a humanidade no meio de espiritualista vira religião. Vamos fazer um grupo de estudo do colegiado particular, fora do colegiado, digamos assim, tradicional ou presencial. Aí começa todo mundo. Então vamos cantar uma música para a gente entrar em sintonia. Não precisa de música para sintonia. Então significa que o surdo-mudo não vai entrar em sintonia? Aí vamos apagar as luzes para a gente fazer uma oração. Então de dia, para você fazer uma prece, ele tem que apagar o sol? Eu tenho que estar preparado para entrar em sintonia? Em todo lugar. Eu não tenho necessidade disso. Então vamos ver o que os guardiões têm para falar conosco. Não precisa, já está aí. Tem um texto de André Luiz, lá na Agenda Cristã, que fala: se você tem uma semana de conhecimento cristão, você já sabe a saciedade o que deve fazer. Então para que se chamar espírito à toa? Se for para o espírito falar alguma coisa diferente e que venha contribuir, tudo bom, mas a maior parte das manifestações que você vê é uma repetição do que você já sabe. É só necessidade da pessoa de dizer que está incorporado. Eu lembro que logo no início do colegiado, uma pessoa que eu gosto demais chegou perto de mim e disse: vamos te dar um passe de apoio energético para começar o colegiado. Eu falei: mas eu estou bem. Passe remédio. Você não pede para dar uma bezetacil na testa, no olho, só porque você tem bezetacil e duas. Me empresta uma para tomar aqui no olho. Não, aí a pessoa: não, aí você precisa pegar, vamos fazer um campo de força em torno de você. Para quê? Eu estou no meio de amigos. Se eu não me sentir seguro aqui, em alguns casos de emergência que a gente sente, a gente procura. Fábio, eu estou procurando isso porque neste momento realmente eu estou com emergência. Mas eu não tanto. Aí chega um momento de tanta insistência que eu falei com a pessoa, eu sentei e fiz assim: é bom para você me dar um passo, então dê. Aí a pessoa parou. Você vai te fazer bem me aplicar um passo? Por favor, aplica, eu tenho tempo, não. Eu tenho que dar o estudo. Aí a pessoa deu passo e fez aquele marabalismo, né? Marabalismo das mãos, lançando o vento. Eu logo coloquei a mão aqui. Apesar da pessoa não ser muito chegada, mas vai que incorpora o espírito. Igual o Jean-Pierre, né? Ele me preservar. A pessoa terminou o malabarismo exótico, aí virou pra mim e falou assim: aí me veio. A espírita adora isso. Aí me veio uma coisa aqui, assim, manda de volta que eu não tenho tempo. Eu já comerei. O que veio, canta pra subir. Está na hora do colegiado. Terminou, lembro perfeitamente, a pessoa me procurou e falou assim: nossa, você foi grosseiro comigo. Eu disse: não, mas fez bem dar o passo pra mim? Fez bem pra você? Fez, eu me senti bem. Então tá ótimo, porque pra mim não mudou nada. Tchau, viu? Eu já estava bem. A gente quer mistificar a coisa no nosso meio.
Ah, vamos fazer um grupo de estudo colegiado. Aí começa a gente a estremecer. Eu adoro estremecer, né? Aí começa a babar. Uma pessoa me dá um passe, eu saio direto do passe e fui me lavar. Porque eu tava babado, gente. A pessoa não tem noção do nojo que é isso, baba cair da pessoa e fazer assim. E aquela coisa assim, eu abri o olho assim, eu vi aquele pio cair na minha cara. Aí eu falei assim, eu ia levantar o José e falou, não se atreva. Vai cair na minha boca. Finge que está pondo a mão na boca, passa para a mão. Assim, não se atreva. A pessoa ainda tem necessidade disso. Eu falei assim, mas você tinha que estar no meu lugar, porque eu tomei nojo de baba. Aí a pessoa no final falou, você estava doando ectoplasma. Eu trabalho com ectoplasmia desde a época do Obreiro da Vida Eterna. Em 89 que nós fundamos o Obreiro da Vida Eterna com reunião de ectoplasmia. Ninguém babava para dar ectoplasma. Ninguém fungava no seu ouvido e ficava assim. Incorporou um jumento. Sabe o jumento transar? A minha pessoa estava incorporada no jumento na hora do seu. Mas a pessoa achava que tinha que mostrar pra mim que estava doando ectoplasma. Além de mostrar, não bastasse, me babou tudo. Eu pulei da cadeira, saí correndo, mas tchau, tô indo ali. E fui me lavar que eu estava com nojo. Isso não é ectoplasma. Isso é necessidade de aparecer. De mostrar. A gente acaba desvirtualizando a coisa dos espíritos, que podia ser mais simples. Muito mais simples. A outra coisa que nós perdemos é a capacidade do senso e da pesquisa científica séria. Aceita-se tudo imediatamente e aí vira uma coisa. Meu Deus, que maravilha! Nós não temos mais cientistas, quase não temos, uns 2 ou 3 no movimento espírita que se preocupam com isso. Eu sempre falei assim, gente, eu gostaria que alguns fenômenos que ocorrem através de mim fossem pesquisados. Não tem como eu, sendo o epicentro do fenômeno, me pesquisar enquanto ele ocorre. Precisava de ter pessoas. Por exemplo, Pai João manifesta e pega uma brasa na mão e fica brincando com ela, acesa. A brasa viva, né? Terminou, pôs lá e não queimou. Mas como que isso ocorre? Em que circunstâncias? Sempre é desse jeito ou só sob determinadas circunstâncias? Sob essas circunstâncias, é na presença de alguém que tem uma energia específica ou independe das pessoas que estão presentes para ele produzir esse fenômeno? Ninguém quer saber disso. Só fica assim, meu Deus, Pai João fez isso. Isso é o de menos que foi feito. Eu queria saber era como que ele produz, sob que circunstâncias que é produzido, e perguntar, porque os espíritos perguntam e eles falam. Ninguém pergunta. Nós transformamos. Eu estou citando isso só um exemplo. Olha, eu conheço uma médium, gente, que ela levanta-se e, a hora que ela sai conversando com vocês, saem rosas, pétalas de rosas saindo dela. Eu e o Igor conhecemos uma pessoa, uma senhora de uns 70 anos de idade, portadora do mal de Hansen, né, de lepra, e ela vai conversando com a gente assim, chega um pássaro. Ela fala assim, olha, o pássaro vai beijar aquele botão de flor e ele vai abrir, porque está trazendo, os elementais trazendo para você uma mensagem. O pássaro chega, beija, o botão de flor abre na hora na sua frente. A gente estava na frente dela e o botão foi abrir, fez assim, na frente. E ela falou assim, olha, ele trouxe a mensagem dos elementais, ela trabalha só com elementais. E fala com você, olha, estão falando que você está com seu fígado assim, 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 aí ela radiografa, vê uma radiografia do seu interior. Ninguém estuda. Vamos lá, ela mesmo fala assim, nossa, eu tenho 70 e tantos anos, eu gostaria que a gente me explicasse, que eu não tenho escolaridade nenhuma, ela não sabe nem o próprio nome escrever. Mas é um fenômeno extraordinário. E a gente mistifica isso. E corremos o risco de, no colegiado, porque temos pessoas com profundo sentimento religioso, místico, que é natural do brasileiro, mas nós vamos encontrar isso de maneira mais intensa em Minas Gerais e na Bahia, que são 2 estados profundamente místicos, né? Em Minas muito crédulo, na Bahia muito místico, né? A própria essência do pessoal é assim. Mas a gente precisa, no colegiado, tentar ao máximo, não desprezar essas pessoas, mas trazer a pessoa para um pensamento mais centrado, pé no chão, o máximo possível. Lógico que a gente não vai conseguir em uma geração, porque isso já vem de séculos, né? Mas qual que é o projeto do colegiado? Até eu falo com os meninos assim, algumas pessoas falam, mas a gente começou sem fazer uma oração. O que é oração?
Nós estamos fazendo bem, não é uma oração? Eu não pensava, Pai nosso que está no céu, porque eu não tenho para isso mecânico. Nós começamos o colegiado presencial todos sem parar e fazer prece, porque aqui é uma prece. Estar no bem é uma prece, estar sintonizado no bem é uma prece, mas nós temos necessidade. Vão acender uma vela para o guardião? Pode, se você tem necessidade, porque ele não está nem aí para isso. Nem aí. Mas às vezes a nossa mente precisa de alguma coisa material para desencadear um processo mental. Isso precisa. Tem muita gente que precisa disso. Por exemplo, eu fui criado no meio evangélico, então eu não tinha essa necessidade na época. Às vezes algum espírito ou outro fala comigo assim, a avó Mariana fala muito assim, no caso da minha gente, acende uma vela para mim, que eu resolvi isso. Avó, para que isso? Acende. Mas para quê? Não é por você, eu preciso que você acenda isso. Aí eu vou lá com muito respeito, acendo, não falo nada, tá bom, tá aqui. Uma hora depois o negócio está resolvido. Eu peguei e falei assim, como que é isso, Vó Mariana? Eu falei assim, isso é magia. Se eu te explicar, não faz efeito. Tá, mas em outro momento eu quero a explicação. Tá, em outro momento, deixa isso resolver primeiro. Enquanto está no processo, se eu explicar, não faz efeito. Depois ela foi me explicar. Questão de lei do mentalismo. Ela precisava que a minha mente desencadeasse um processo para ela agir através da minha energia mental, que sozinha ela não fazia isso. Mas ela falou assim, ainda, mesmo você falando que não acredita, a sua situação mental é outra. Ainda, o sentimento místico do povo brasileiro ainda tem necessidade dessas coisas. É errado? Não. É necessário? Nem sempre. Mas ninguém estuda isso. No colegiado a gente bate muito nessa tecla de tirar essa coisa religiosa, tudo, mas não é desprezar a religiosidade do povo. É pegar essa beleza mística brasileira que está no coração e na mente do nosso povo e transformar, fazer uma ponte entre religiosidade e espiritualidade. O espírito chegar e falar comigo assim, eu preciso para fazer isso. Eu falo, olha, eu conheço a mesma coisa e sei fazer sem usar isso. Você quer aprender? Tem coragem de falar com o espírito? Não, eu quero ficar assim mesmo. Então tá ótimo, mas o dia que você quiser eu te ensino, eu encarnado, a fazer a mesma coisa sem você usar isso. Tem um outro jeito de fazer. Mas são ferramentas diferentes. Então, trabalhar para a gente fazer uma mudança dentro de nós de religiosidade, de misticismo para a espiritualidade. E, junto com o misticismo, a gente tem que ter cuidado com a tal da mistificação, que Kardec bateu nessa tecla. Como eu não produzo o fenômeno que produz o outro médium, eu começo a mistificar para fingir que estou produzindo. Como eu lido com um público extremamente crédulo, basta você dar um estremelique e o outro achar que é espírito. E às vezes não. Você está com a visita do alemão lá, né? Começa a mexer aqui, e aí o pessoal acha que você está incorporado. Né? Todo mundo gosta de receber alemão, né? Então vai que você recebe muito nessa. Aí acho que é espírito, não é. Né? Poucos entenderam a piada, né? Bom, a mistificação é pior do que o misticismo. Porque o misticismo tem um exagero de religiosidade, um exagero de conceitos deturpados, mas a mistificação é engano. A pessoa ou o espírito está querendo enganar para fazer a pessoa parecer que é médium sem ser. A pessoa mística é passível de mistificar, mas nem sempre ela está mistificando. Mistificando exige mentira. A pessoa concentra. Aí a concentração dela quase que ela caga, né? Gonçalves, que tem uma coisa mais gostosa do mundo que cacá. Não tem, ela falava. E a pessoa vai espremendo, e vai espremendo, e vai ficando vermelho, e rosa, e rosa. Tem incorporado. Não tem nada ali. Não tem nada ali. Ela sabe que não tem nada, mas ela sabe que tem uma plateia. E a plateia é crédula. E aí ela já levanta para dar um passo e não fala, tem espírito ali incorporado. Um dia eu falei isso que eu vivi um caso recente em que um grande médium, conhecido no meio brasileiro, aplaudido, vocês aqui conhecem, chegou perto de mim e falou assim, olha, a hora que o espírito incorpora em mim, que vai fazer cirurgia, fazer isso, não tem nada, é só eu. Mas como assim? É só eu nunca vi esse espírito, nunca senti ele, mas eu tenho necessidade de fazer isso, porque senão é necessidade minha.
você me ensina a psicografar a carta consoladora? Eu falei, como assim? Não sei ensinar a psicografia. Não é sob encomenda. Eu não sei como que a coisa se dá. Mas o povo acredita. Isso é mistificar. É fingir que é uma coisa sem ser aquela coisa. Isso a gente tem que ter cuidado muito mais com o misticismo. Desculpa que as respostas... Muito bem. Robson, dentro dessa dinâmica que você está trazendo, qual a diferença hoje do colegiado brasileiro para o colegiado fora do Brasil? Esse perfil psicológico. Por favor, trace um panorama. Com exceção do de Portugal, que ninguém sabe que país é cópia de qual. O país de Portugal, porque o pessoal, no meio do colegiado de Portugal, tem muitos brasileiros. Tem brasileiros. E a semana que vem a gente está recebendo, quem for na Água Viva vai ver algumas pessoas do colegiado lá de Portugal. Que é um pouco mais aberto, mais festeiro. Com exceção desses outros colegiados, eu perguntei, Hermina, não conheço todos, tá, gente? Porque quando fundamos o colegiado, cada um dos agentes, dos 12 agentes, ficou responsável de fundar um colegiado em seu país. Sendo que a Hermina e eu ficamos responsáveis por fundar 2. Ela 2 na Bélgica e 2 aqui no Brasil, que foram inicialmente de Belo Horizonte e São Paulo. Mas eles são mais fáceis de lidar. Não tem esse componente religioso nem místico. Aqui qualquer coisa a pessoa quer receber espírito. Na hora de colegiado não é hora de receber espírito, não. Em momento que os espíritos julguem oportuno interferir para trazer um esclarecimento real e com conteúdo, eles interferem e vêm falando, até da aula. Mas isso não é a regra. Isso ocorre umas 2 vezes no ano, em algum momento, para um tema ou outro, que às vezes você chega no tema e a coisa fica travada e acaba a nossa capacidade de entendimento. Eles entram de maneira sutil e vão fazer. Mas lá o pessoal é mais racional. Outra coisa, se chegar qualquer pessoa no colegiado lá, que fala sobre o colegiado do Brasil, não entra. Não entra, não funciona assim. Quem conhece você? Os colegiados são fechados para grupos de estudo. Como é que eles vão admitir alguém que simplesmente falou? Nós conhecemos, ocorreu isso agora recente, lá na Bélgica, em que uma pessoa da nossa casa espírita que está viajando, não, está morando fora do país, temporariamente a estudo, resolveu procurar o colegiado na Bélgica e conseguiu encontrar. Aí eu vou lá. Não, entrou. Não, a gente não te conhece. Como assim? Mas você vai no Brasil, sou amigo do Robson, sinto muito. Porque a gente conhece o Robson, a gente sabe que eu não ia mandar você aqui. Então você veio de conta própria. Não entra. Não entra parente de ninguém. Aqui a gente tem um negócio de que parente faz as coisas. Aí eu me inscrevi no colegiado online. Então aí eu vou passar para minha mulher, para o meu marido, mesmo ele não querendo, para meu filho. Lá não tem isso. O que é certo, errado, errado. Eu que estou inscrito, eu que vou fazer. Aqui você tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Então se eu vou falar alguma coisa, por exemplo, se eu vou me pedir permissão para me dirigir às pessoas que são mais próximas de mim, tá? Se eu chego para o Adilson e falo assim, Adilson, olha, cara, você até programou direitinho, mas ficou uma merda esse negócio aqui, tá? O Adilson vai dizer, nossa, mas foi feito com amor. Mas eu não estou questionando o seu sentimento. Eu estou falando que o resultado foi ruim. E nem estou falando mal de você. O brasileiro é isso. Eu fui visitar um local aí e a pessoa foi fazer uma comida para mim. Aí chegou para o meu editor e falou assim, a gente quer fazer uma comida para o Robson e para você. Fala o que vocês mais gostam. Eu falei assim, não me preocupa com isso não. O Robson está na pensão ali. A gente estava numa pensão, bem fodida mesmo. Eu odeio, mas estava. É o que tinha na cidade melhor. Tá bom. Não faz isso não, o Robson é mineiro. E mineiro gosta de café com leite com manteiga. É horrível, mas eles gostam disso. O Léo é gaúcho, odeio isso. Aí a mulher, não, mas escolha o que vocês mais gostarem. O Léo disse, minha senhora, a gente gosta de muita coisa que a gente não tem no dia a dia. O que eu gosto de comer é uma coisa, o que eu como é outra. É o que eu posso. Então não preocupa. Aí a mãe insistiu tanto, ela falou assim, então tá bom, nós queremos lagostas. Mas aí é demais. A senhora não falou que eu
que eu mais quero, que o Robson mais gosta, ele gosta de lagosta. Mas tem que ser feita de determinada maneira, senão ele não vai comer não. Mas escolhe outra coisa que ele mais gosta. Não, outra coisa que eu mais gosto. Eu faço assim, paella de frutos do mar com arroz negro. E feito diretamente, não coloque na paella açafrão, que ele não gosta. Tá? Ele gosta que você usa açafrão espanhol, que é aquela que custa 2.000 euros o quilo. Você vai comprar só 2 pininhos assim que vai ficar R$200. É o que eu gosto. Mas eu como? Não. Não é viagem. A outra coisa que isso eu também não conheço. Aí eu falo assim, bom, bacalhau, mas não em lascas, inteiros, postas grandes, bacalhau. Ah, mas é demais, você não acha que vocês são chatos? Eu falo assim, sim, nós não achamos, a gente tem certeza. A diferença é que a gente admite que é chato e você não. Aí a mulher vira e fala assim, então eu vou fazer uma coisa com muito amor. Eu falo assim, amor, em Minas Gerais, não tempera comida. Não tem nenhum tempero com nome de amor. Aí eu vou fazer pra ele pizza, ele odeia. Eu sei fazer um estrogonofe com salpicão. O Robson vai vomitar na sua cara, que ele odeia isso. Tudo quanto é espírito dá a mesma coisa pra comer. Então o que ele gosta? Café com leite, pão com manteiga, pelo amor de Deus. Não, então deixa por minha conta que eu vou fazer uma coisa aqui. A Léo falou assim, vai dar merda. Resolveu fazer comida mineira no interior do Rio de Janeiro. A couve era da grossura desse dedo meu e amarelada. E a Denilton sabe como é que é couve em Minas. As mulheres vão conversando assim, tá cortando a couve, sai igual um fio de cabelo, nem olha pra você e nem corta o dedo fora. Eu não sei como que elas conseguem aquela coisa tão fininha assim. Você olha um negócio dessa, você consegue. Mas você é mineira, do interior. Não. A comida dela é uma delícia, né? Ela faz um frango inteiro pra mim, gente. Maravilha. Eu comer sozinho. Sabe? Eu divido. Não sou nada pra terra. Ele é frito inteiro com farofa dentro, imagina. Frito inteiro. Vocês imaginam? Mas é desgraçada da mulher. Fez aquela comida mineira horrorosa. Eu olhei e falei assim, você acha que eu vou comer uma porcaria dessa? Ele falou assim, falei. Eu falei assim, eu odeio comida mineira. Eu odeio. Você acha que todo brasileiro samba? Todo brasileiro toma cerveja? Não, eu detesto comida mineira. É muito gordurosa. Sabe? Pra quem vem de fora é uma maravilha. Mas eu vou assim, uma vez ou outra, com uma coisa na casa de um. Mas no dia a dia não, essa couve aqui está perdida, está toda amarela. Ah, mas foi feita com amor. Esse amor não tempera comida, minha senhora. E aí nós temos o brasileiro assim. Se você fala alguma coisa sobre a obra que ele faz, ele transfere para o lado pessoal, acha que você está falando contra ele. Na Europa não tem isso. Você chega e fala para o pessoal, gente, não está bom isso aqui, vocês vão ter que reformar. Tá ótimo, vamos fazer de novo. Qual o perfil que é diferente? Porque não tem esse componente tão religioso, tão sentimentaloide nosso. Né? Você fala, falou contra mim. Não. Vocês veem como os espíritos me tratam? José Cléber quase que rala a minha cara na parede. E para os outros ele é uma doçura. Aí eu falei assim, então, bom, gente, é isso, nazista, para dar conta da gente, não tinha jeito com a rima de caridade, tem que ser um nazista, né? É compatível com o grau de periculosidade da gente. Agora, ele está brigando? Não. Ele está sendo pai. Robson, não presta, meu compromisso é com você. Você lembra do compromisso que fez comigo? Lembra. Então honra o seu compromisso. Porque eu não estou aqui perder tempo, não. Tchau, estou saindo do evento. Sai. Ele não está brigando. Ele está sendo firme. Eu conheço a personalidade dele. Porque os encarnados lá são assim. Eu não vou ficar chorando, não, porque eu conheço. Ele não está brigando e... Eu falei, ralar a cara na parede com o termo mineiro, né? Ah, o espírito me ralou a cara na parede. Não, foi firme com você. Não foi isso que ele combinou com você. Mas a gente interpreta emocionalmente. Para mim, essa é a maior diferença do colegiado. A maior que tem da Europa para aqui, com exceção de Portugal. Tá? Portugal, porque tudo vira festa. A gente começa o colegiado lá 9 da noite, termina às 4 da manhã. No meio de vinhos e igual Kardec fazia realmente, com delícia. Champanhe, vinho, umas 12 tipos de comida, comendo enquanto o colegiado está fazendo. Nada de ficar assim, não tem nenhum médium que é responsável, sabe? Então, e a gente come, gente, a gente come. Quando dá 2 da manhã, você já não sabe se está vendo espírito, mas você está vendo um mundo diferente, com aquele chupa-vaias que eu falo. O chupa-vaias eu brinquei que é um vinho que eles têm lá, chama chupa-vaias. É uma delícia, abre a vidência sua de maneira extraordinária.
né? Um alto teu alcoólico, você toma, né? Sabe? Isso vai, chegou. Eu brinco, adoro o povo lá, sabe? Porque a gente calma demais, é sempre bom isso. Tirando isso, o colegiado é desse jeito. Outra coisa, eles são de tomar atitudes. Tomar atitudes. Não sei se vocês lembram, o colegiado presencial, a gente chegou a citar aqui a possibilidade de a gente ir para as ruas de branco nas manifestações de junho de 2013. Foi um grupo pequeno. Eu ia para Belo Horizonte fazer a maior parte. E o que vão falar? Vamos orar, vamos fazer. Não tem isso, não. Eles vão. Recentemente, o Ilha, uma parte ele ficou sabendo que ele voltou para o Brasil antes. A gente recebeu a incumbência de visitar 10 chefes de Estado, conversar com eles sobre a questão de espiritualidade e política. O primeiro foi o Papa. Nós fomos no ano passado, no final do ano, em Roma, e tem uma audiência particular agora para março, já marcada pelo Vaticano. E eu entreguei uma carta psicografada por Teresa de Calcutá. E foi muito bem recebido, ao ponto do Papa pegar e mandar o núncio apostólico atrás de mim e falar assim: quero recebê-lo pessoalmente no Vaticano. Eu só não fiquei que não tinha dinheiro para pagar estadia em Roma, porque era uma quarta-feira a audiência pública e a audiência particular era no domingo. E eu não tinha dinheiro para pagar de quinta a domingo, que Roma é muito caro. Além de, para mim, foi uma cidade das piores que eu já visitei, mais densas que eu já visitei. Mas eu fui fazer uma pesquisa histórica e uma pesquisa espiritual sobre o local onde ocorreu as histórias do livro A Gênere, né? Para visitar. E, em cima de tudo, para fazer a primeira visita. A segunda visita foi por um dos dirigentes da Espanha, que a gente fez agora nessa viagem agora. Eu fui junto com a Hermina, porque ela acabou abrindo. Por que eu estou contando isso? O pessoal da Europa, eles se multiplicam para fazer a coisa. Tá bom, então você e Hermina vão fazer, mas nós vamos mexer com todos os recursos. Daqui a pouco está conversando, ligando para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Então, ninguém vai aparecer. Só chega no seu e-mail aqui, tá, vai conversar com o fulano tal, no dia tal, no lugar tal, nós já organizamos tudo. E eles fazem. Aqui a gente fala assim: será que eles não vão interpretar mal? Como será que o movimento espírita vai ver isso? Como eles não são espíritas, isso facilita. Não tem esse componente. Tá? Eles conhecem de espiritualidade, mas não são espíritas, não são religiosos. Então são de agir mais rápido. Tá? Por exemplo, a gente tem reuniões periódicas lá na Europa para definir quais os passos que o colegiado vai dar, os colegiados em cada um dos países. E eles vão conversar com seus dirigentes. Eles vão. Tá? Vamos reunir quem aqui que pode ir, dia tal, não tem dinheiro, o que a gente faz no colegiado? O objetivo que a gente teve desde o início, que é bom até esclarecer isso, não sei nem se faz parte das perguntas, em cobrar para participar do colegiado, porque tem muita gente no colegiado que tem incumbência de viajar e conversar com chefes de Estado e tudo, e às vezes não tem dinheiro. Por exemplo, a Beth Strove, que mora, ela é da Grécia, mas ela tem uma doença autoimune que ela não pode entrar muito em contato com bactérias, com tudo isso, mas é uma menina extraordinária. Não vou contar os detalhes. Não posso contar. Mas é o seguinte: a Beth, devido à situação financeira caótica da economia da Grécia, ela não pode sair de lá. A Hermina banca com o dinheiro dela. O dinheiro que vocês pagam no colegiado presencial tudo, a gente faz um caixa. Quando fala assim, fulano e tal está precisando para fazer isso, a gente manda o dinheiro para lá. Então vai para lá. Agora nós vamos ajudar o colegiado de Portugal, que eles estão saindo da sede lá, que está cara demais e um pouco distante, e mais para próximo de Lisboa, até a divina Virgínia está chegando aí quarta-feira, para a gente fazer a proposta. Não, o colegiado nosso vai bancar para você o aluguel lá por um ano, porque o aluguel deles é caro demais para o padrão de Portugal, que estão pagando atualmente 750 euros, isso é muito para eles, né? Então nós vamos bancar para vocês, que a gente tem condição de bancar. Por isso esse dinheiro é feito esse caixa, e a gente vai, olha, não é para ajuda pessoal. Eu estou precisando de dinheiro, estou no aperto. Não, sinto muito, óbvio, não vai. Mas é para o trabalho, tá? Onde é o trabalho? A gente analisa e manda. Nós mandamos dinheiro para essas enchentes que ocorreram no ano passado, lá no Espírito Santo. Ia mandar dinheiro. Aí eu liguei para uma casa lá que eu conhecia, falei assim: Robson, não manda dinheiro, que os recursos que vêm do Brasil todos estão desviando. Então eu vou tirar o nome de 3 supermercados, daí você faz a cotação, compra diretamente no mercado e manda o mantimento, e nós aqui vamos policiar.
Tá ótimo, a gente fez isso. Então esse é um trabalho que o colegiado faz. Com esse dinheiro a gente faz 1000 coisas. Tem dia que não dá para fazer, né? Porque a gente está apertado com uma coisa que não é tanto assim também, né? Mas o pessoal da Europa é um pessoal ativo e silencioso. Não são de fazer alarde. Tá, terminou aí, tá bom? Vocês noção, fizemos uma reunião. Na época foi aquela viagem que o Dixon fez também. Estava a Denise e o William também estava, né? E Marcão também, Marcão. Aí o pessoal estava reunido, saindo de Madrid, e eu fui para o aeroporto de Barajas para encontrar com a Hermina. A Hermina marcou uma reunião de urgência e estava vindo da América, aqui da Venezuela, o Harold e o André Noir. Aí a gente reuniu. Tá bom. Eu não podia entrar dentro da sala VIP do aeroporto, porque eu não ia viajar. Ela conseguiu que eu entrasse sem ter passagem. Não sei o que ela fez lá. Termina. E olha o que aconteceu. O jeito dela, se fosse o brasileiro convencional, eu já sei como é que a desgraçada é, então não tem como. Deu 15 minutos antes, nada de mim. 10 minutos antes, nada de mim. 1 minuto antes, ela chega com o computadorzinho dela. Aí o Harold, ai, que bom que eu tenho um negócio para falar com você. Não tem nada para falar, eu tenho agora para falar. Era 11 da manhã, nós vamos conversar até 6 horas da tarde, sem direito de parar, porque eu não tenho tempo para perder. Eu estou aqui, tanto eu quanto o André, saindo do nosso trabalho profissional, então, por favor, ouçam as deliberações, deem as opiniões, mas nada de pessoal, porque nós não temos tempo para isso. Assim que ela tá. André assim, mas eu tô... Problema seu. Eu estou com fome. Você quer sair daqui para comer? Mas não volta. Você não vai interromper a reunião por isso. Se sair, não volta. Eu trago aqui para você champanhe, refrigerante e biscoitinho. É o suficiente. Como eu realmente já falei, mas parar para comer não. Aí você tem que aguentar. Você vai, deu 6 horas da tarde, ele estava morrendo de saudade dela. Deu um abraço nela, que a gente encontra de vez em quando, né? No corpo. Aí ela terminou, deu 6 horas de encontro, ela fechou o computador, até logo, tchau. Agora se quiserem ter o tempo de vocês à vontade para beijinhos e abraços, tem, porque eu não tenho tempo. Só fechou a porta. Mas aí é o comum deles. Faz isso aqui. Sem educação, não tem sentimento. Mas é a realidade, gente. As pessoas não pensam. Se eu achava que eu tenho trabalho, ela tem muito mais do que eu. Ela tem envolvido com esse negócio de terrorista lá. Ela não pode parar o tempo dela para ficar batendo papo. Eu gosto de você. Tá? Quando ela estava lá na porta, ela olhou para mim e falou assim: Robson, depois de amanhã, às 23 horas daqui, eu estarei desdobrado, eu quero uma reunião com você, eu passo para você o que eu quero, tá bom? Só 5 minutos eu passo para você, o resto você diz assim, tchau. Bateu a porta, saiu. Ninguém cumprimentou ela, porque ela não deu tempo. Mas ela não estava sendo mal educada. A educação deles permite que isso ocorra. E as pessoas têm que entender que o outro não tem tempo para ficar, oi, como vai, que lindo. Aqui a gente tem isso. E no colegiado, se a gente não fazer assim, a gente é taxado. Tá mal-humorado. Ah, a esposa dormiu de calça jeans essa noite. Ou o esposo, né? Ah, fulano de tal tá ruim, tá mal assistido, tá isso. Ah, mas ninguém é obrigado a tolerar o mal. Ah, mas isso é o nosso componente aqui. Eu acho a pior coisa de lidar. E depois da gente conviver lá e voltar para aqui e ver essa coisa, a gente perde tempo demais com esses abracinhos e tudo. Mas faz parte daqui, da nossa cultura. Não tem como. É gostoso para nós. Mas lá não existe isso, no colegiado isso. Então seria uma grande decepção a turma daqui no colegiado de lá. E eles iriam ficar assustadíssimos, porque eles não conhecem esse tipo de frescura que a gente tem. Assustadíssimos. Eles olham assim como uma aberração. Eu vou ter que ir agora. Eu falei que o colegiado da Suíça também tira de fora, porque na Suíça a maioria são brasileiros que estão lá. Então tem uma coisinha mais, um jeitinho brasileiro no jeito de lidar. Tá bom? Obsessor. Muito bem. Lá eles não dariam essa gargalhada, só falei assim. Vamos lá, Robson. Eu não sei se você tem esse dado, partindo da direção espiritual do colegiado, qual é o balanço atual hoje do embrião até o ponto que nós chegamos hoje? Existe esse dado para você? É uma coisa que eu não.
que eu nunca perguntei aos espíritos. Mas como baseado no que eu conheço, eu também não tenho esse contato assim tão constante, a ponto de um diálogo, assim, igual eu tenho com você aqui, com a Ademílio, de bater um papo com eles, não. É no trabalho, desdobrar no trabalho. E no trabalho os assuntos são relativos àquela atividade em si. Mas o que eu ouço, principalmente do Kiev, que está mais próximo de mim, e às vezes o Vatap, mais do que o Jamar, é que, como eles não têm expectativas na gente, eles acham que tudo está maravilhoso demais. Às vezes o Kiev falou, o Kiev é de procedência de cultura russa, então ele fala, parece que tem um meio mistura de fanho, assim, com aquele sotaque, ele fala comigo assim: poxa, tá bom demais o colegiado, né? Tem mais de 5 pessoas que permaneceram. Mas isso é tão bom. Isso é muito acima da expectativa nossa. Eu digo assim, nossa, desgraçado, né? A gente doido pra ter 30, 50, 70 pessoas, e quando tem mais de 5 já tá bom demais. Significa que a expectativa deles é zero, né? Nesse sentido. Então eu não pergunto nesse caso. Eu tenho alguns hábitos que eu pergunto assim: se eu noto que uma pessoa ligeiramente pode ser alguém que vai dar transtorno, eu coloco o nome da pessoa, não para Exu, para psicografia. Se os espíritos não perguntar, eu jogo búzios ou minhas pedras egípcias para saber umas elementais a respeito de como comportar. Então tem 2 ou 3 pessoas, juntando os colegiados todos, que eu faço isso de vez em quando. Eu assim, ó, como comportar com essa pessoa? O que vocês acham? O que eu posso fazer? Está dando perigo a ponto de abalar a estrutura do colegiado? Não, então deixa a pessoa ir. Se chegar um momento que eu vejo que vai abalar, eu vou falar: você está convidada a não participar do colegiado mais. E que ela vai interpretar, é problema dela. Mas eu acredito que o fato da gente ter inaugurado esse primeiro encontro e de ter a presença de Jamar, Vatap, Kiev, Semíralis, que raríssima vez ela se aparece, e mesmo as 3 dias, para mim é o aval superior. Mais do que o aval deles é saber que nós sobrevivemos às pedradas e às pancadas dos atritos entre a gente, e todo mundo está aqui, a turma está aqui. Então para mim isso vale mais do que o aval dos espíritos. É saber assim, poxa, a turma está aqui. E se nós estamos, que seja Jamar, que seja João, José, Maria, não tem problema. A gente está junto, o objetivo está sendo cumprido, qualquer que seja o espírito, tá bom, vamos junto, a gente está somando para a gente. Eu acho que nós estamos acima da expectativa. Quanto a mim, eu estou gratamente surpreso. De verdade. Com a qualidade do trabalho, com a intensidade de carinho que foi colocado. E acredito que o colegiado aqui, por exemplo, tem uma diferença grande do colegiado de São Paulo com Belo Horizonte. Grande. O pessoal de Belo Horizonte, de certa maneira, está junto conosco há no mínimo 10 anos estudando. Então já sabem a chatice da gente de sobra. Outra coisa, lá a gente não precisa alugar espaço para o colegiado, igual aqui a gente tem que alugar um espaço, às vezes é um outro em outro. Então nós temos um espaço muito grande e colocamos colchonetes depois para fazer trabalho de desdobramento. Enquanto na sala escondida está tendo uma turma dando apoio com a apometria para a gente. Nunca o pessoal que está em desdobramento sabe que do outro lado está sendo dado esse apoio, porque a gente não é bobo. Você tem 50 pessoas fazendo desdobramento. Por mais que você conheça no corpo físico, você não conhece fora do corpo. Você tem que ter um apoio energético e estrutural lá de lado. Mas é um pessoal que já vem andando. Mas eu acredito que é um pessoal mais lento em respostas. O mineiro, na verdade, é o baiano cansado, que vinha para São Paulo, cansou de desistir no primeiro caminho. Aqui em São Paulo vocês são mais ativos. Vamos fazer? Vamos fazer. Olha como funciona em Minas. Tinha 30 pessoas que queriam vir. Aí nós vamos em contra no colegiado. Sobrou 3 ou 4. 2. Sabe por quê? O menino, aí vamos e vamos e vamos e vamos. Sempre é assim, meninas. O colegiado não é diferente, é cultural. Tá ótimo. Ao invés de olhar a passagem 3 meses antes, quando foi anunciado, deixa para olhar 1 semana antes. Ah, não dá, tá caro R$800. Ô desgraçado. Quando falou, estava 59. Ele deixa para depois. E no dia, não tem jeito. Porque não dá, você paga R$800 mais hospedagem, mais. Ah, mas não tem lugar de ficar. Liga pro povo. Ah, tem que ligar para ser baiano errado. Você saiu da Bahia, não tem coragem
para chegar lá e ficou aqui no meio do caminho. E o mineiro é assim, é a cultura do mineiro. Não tem como você mudar. Então o pessoal tem um coração demais, vocês falam qualquer coisa, eles entram no fogo por causa de Robson. Tá? Mas não é isso que eu quero. Não é o Robson. Porque o Robson daqui a pouco canta para subir ou para descer. Né? Seja lá onde for. Mas o trabalho colegiado exige gente mais ativa. Eu tenho certeza que eu desencarnando, o colegiado continua. Lá, pelo menos, em absoluta certeza. Mas eu tenho certeza que aqui tem mais atitude. Até fora do corpo. Aqui tem mais atitude. Vocês vão ver o pessoal que a gente desdobra em Minas Gerais para fazer a coisa fora do corpo. Vou bater papo, gente, igual a merendeira. Fora do corpo. O Jamão um dia falou assim: dá passo magnético em todo mundo, pra ninguém lembrar de nada, porque é um desastre. Tem uma habilidade de desdobrar muito grande, mas a cultura está tão impregnada que a gente demora um tempo. Agora, manda essa turma fazer uma reunião mediúnica. Vai fazer. Manda receber espírito. Incorpora até espírito de uma pedra. Não, no bom sentido, estou falando. Faz mesmo. Sabe? Mas faz por quê? Porque por trás eles morrem de medo do Léo. Morrem de medo que o Léo desmascara a pessoa na frente dela. Ó, você está fingindo, tá? Para com a frescura, não é isso não. Não tem espírito nenhum, não. A pessoa engole o espírito. Mas depois, num caso na mão lá, resolve isso. Isso eu tenho certeza. Mas é muito mais lento, Fábio, do que aqui em São Paulo. Por exemplo, assim, a gente agora está fazendo uma cartilha, né, do colegiado, que nós vamos distribuir no colegiado mundial. Queriam distribuir em março agora. Tá, por enquanto está eu, William, Ronaldo, mas qual é o nome do rapaz, William? Zé Vidala, que estamos distribuindo a cartilha. Procedeu um agente, que depois vocês vão receber. Mas eu tenho que passar isso para a Emina, que tem que ser uma cartilha que seja a nível mundial. Ajustado como que serão os encontros nossos, como que deve proceder, facilitar para cada um não fazer o que está na cabeça. Até dá para evitar certos atritos. Só tem isso aqui? Tem uma regrinha, é mais fácil. Até a gente aprender a andar com os próprios pés. Mas se passar isso no colegiado de Belo Horizonte, daqui a 2 anos, eles vão terminar a análise disso. E vai ter reunião para fazer comidinha na casa de um, cafezinho na casa de outro, bate-papo, e se sobrar um tempo, conversa sobre isso aí. Mas não. Negócio que muita gente põe a mão, vira confusão. 3, 4 pessoas definem. E a palavra final vai ser do colegiado mundial. Eu levo para a Europa, estou lá em março eu levo, a gente faz a reunião, está aqui, complementa. Um mês depois eu pego de volta e espalho para todo mundo. Se não for assim, não sai. São Paulo, o colegiado é mais ativo. E vocês provaram isso. Muito bem. Acabei pelo tempo, a última pergunta, e depois eu deixo aberto se Robson tiver alguma colocação final para todos os membros. Existe, até acompanhando alguns grupos de WhatsApp e tudo mais, existe uma aparente mistificação ou uma ânsia de salvar o planeta. Eu desdobrei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que de real você tem hoje de ações em desdobramento de alguns membros ou todos, enfim, você tem para passar, olha, realmente isso está acontecendo de efetivo ou não está acontecendo pisiroca nenhuma? A maior parte é a gente viajando na maionese. A gente com profundo sentimento místico e quer aparecer que é médium. Esses dias eu recebi um e-mail que a pessoa não manda direto para mim, manda para alguém mandar para mim que sabe da minha resposta. E a pessoa que quer mesmo fazer, gente, é um negócio completamente despirocado. Nunca vi desse jeito que o pessoal viaja na maionese. Nós estamos no momento em treinamento. Todos nós em treinamento. Nós tivemos sim atitudes que foram muito assertivas. Naquele episódio em que o mundo viveu aí, em que prendeu aquele médico do Osama Bin Laden, que teve gente do Colegiado de São Paulo desdobrado, que descobriu onde estava. A gente correu, avisou a Irmina, como trabalha lá na União Europeia, avisou o pessoal da CIA exatamente no lugar onde a pessoa teve, foi que descobriu o cara. Gente do Colegiado de São Paulo, mas foi 2 pessoas. 2 pessoas. Nós tivemos casos ligados agora à Coreia do Norte, que tivemos uma atitude muito de rastreamento por uma das pessoas, e que ajudou muito, muito, muito nesse trabalho. Mas, segundo o Jamar, no colegiado todo, entre online e o colegiado presencial,
Nós temos 15 pessoas que estão trabalhando de maneira mais intensiva. 15 pessoas diante de um grupo bem grande, mas porque são pessoas que já trabalham há algum tempo. Nós temos eu vou falar uma coisa aqui, espero que vocês saibam me interpretar direito. Aliás, nem para se interpretar, eu vou falar exatamente as palavras que eu quero dizer. Mas a maior dificuldade que nós temos no desdobramento, ou nos relatos de desdobramento, não estou falando da religião, mas do religioso, com as pessoas com passado umbandista, que tem muito boa vontade, 10, 20, 30 vezes mais do que o espírita, que é emburrado quando está desdobrado. O espírita quer tudo que tem que ser doutrinário para ele, tem que ter explicação doutrinária, mesmo que seja explicação burra, sabe? Nada profundo. Mas um bandista tem coração demais, quer ajudar demais, e um componente místico muito grande. Mais ou menos assim, tem um espírito, ou tem uma luz que apareceu aqui azulada, é Nossa Senhora já. É interpretação. Aí eu vi aqui um brilho prateado. É um caboclo com seu penacho, tudo que está fazendo isso. Não é a religião que faz isso. É a cultura da pessoa religiosa que faz ela interpretar a coisa. Tá? Mas estamos em caminho de depuração. Muita gente passa relato, entra aqui, sai aqui, eu vou aguardar. Então deixa um momento. E tem que falar, é isso mesmo que aconteceu, eu tenho certeza, daqui a pouco tem a notícia totalmente diferente que a pessoa fala. Eu vivo conectado com todas as notícias, até para saber se eu não estou delirando. Eu fico conectado. Aconteceu isso, eu anoto, gravo, vem a notícia, tem que bater a notícia, está aí nos jornais, né? Então a gente tem muita gente com componente místico. Uma grande dificuldade com o espírito ortodoxo que está no nosso meio, que a gente tem ainda, alguns poucos sobreviveram, poucos ortodoxos sobreviveram no colegiado ainda. Mas a minha esperança nos próximos meses eles saiam. Eu vou entrar no ar com umas coisas aí, vai sair, não vai sobreviver não. Mas você precisa ver esse pessoal, o relato de desdobramento. Todo mundo quer trabalhar só com Bezerra de Menezes para cima. Daqui a pouco está com Jesus e Maria de Nazaré pulando. Tem um aí que está de espada pulando de prédio em prédio, lutando. Cara, peraí, a pessoa não consegue organizar a vida dele, está querendo. Uma pessoa vai, eu estou doido para lutar de espada junto de Jamar. A pessoa está de orgasmo, sabe? É de orgasmo, porque ele sacudir, jogar na parede uma lagartixa, bater na Rafael, vai se bem. Não é isso o trabalho, não. Não é desse jeito, não. Para de voar na maionese. Se eu conseguir fazer um trabalho junto da minha comunidade, da minha família, ser um bom cidadão, um bom pai de família, um bom cristão, eu não vou conseguir fora do corpo fazer aquilo que eu não faço dentro do corpo. Sinto muito. Aqui é a vivência ostensiva e principal. Se eu não for ético aqui, não tiver o pé no chão aqui, do outro lado eu não consigo fazer nada, não. Não consigo. Eu não vou improvisar do outro lado o que eu não tenho na prática aqui. A gente precisa ser um pouco mais pé no chão. Tem desdobramentos? Tem. Mas tem muita gente que tem problema de psicose, que precisa de psiquiatra. Tem gente que tem um pé de maconha do bom, que eu quero descobrir qual que é. Qual a maconha, a qualidade que ele usa para entender o desdobramento dele. Gente, você tem que olhar. Eu estou falando desse jeito, pode até vocês estão rindo assim, mas é que eu estou dizendo assim, aqui tem gente que tem esse componente mesmo. O desejo de ajudar é tão grande que a pessoa fantasia, ela ajuda. Ajuda. Nós tivemos uma pessoa que eu acho que você conheceu, o Jefferson. No início da sociedade, já chegava para mim assim, a Virgem Maria todo dia me acorda e a gente bate um papo longo com ela. Lá pelo final do ano, que ele falava sempre da Virgem Maria, eu comecei a perguntar os espíritos do jeito. O Jefferson realmente tem esse espírito que vem conversar com ela? Vem. O Lacerda que respondeu para mim. Mas é a Virgem Maria mesmo? Maria de Nazaré, mãe de... Não. Isso é a interpretação dele. Porque ele é muito católico. Qualquer espírito que apareça com a roupa azulada, com a aura mais clara, e tudo, ele acha que é Maria. E não adianta você explicar que não é. Que a interpretação dele é Nossa Senhora. Mas isso realmente vem. Mas vem porque durante o desdobramento, como ele é muito religioso, na vida física ele não faz sexo, já tem mais de 2 anos.
ele sai do corpo e vai para os inferninhos fazer tudo aquilo que ele não faz no corpo. E o médium precisa ter uma vida sexual relativamente sadia e diária, para não ser vampirizado. Se não sobra ectoplasma, vai ser vampirizado. A ideia da pessoa é tão transtornada, não, eu vou me santificar. E vai para o inferninho à noite. Esse espírito é quem busca ele toda noite, traz para o corpo e conversa com ele assim: ó, meu filho, não precisa, faça. É melhor você fazer a coisa bem feita no corpo do que ir para esse lugar. E ele achava que ele estava batendo longos papos com a Virgem Maria. Isso é a cultura. Leiam o livro Consciência, do José Kleber. Ele fala que a maior parte de nós médiuns vamos ter sérias decepções quando desencarnamos. A maior parte dos nossos mentores não são esse primor de elevação espiritual que a gente quer imputar a eles. E ele fala claramente que o médium formata o espírito, e não o contrário. De acordo com a minha cultura espiritual, eu dou ao espírito a interpretação que eu quero. Tem um espírito maravilhoso aqui. E se o médium for gay, fala assim: nossa, a aura toda em neon. Tem uma amiga minha que fala assim: amiga, a tumba gira minha está maravilhosa. É a cultura. Eu estou falando assim de manhã só para vocês se divertirem um pouco, canal do almoço, mas a nossa cultura espiritual formata o mundo espiritual. E a gente, no desdobramento, a gente tem que ter o pé no chão. Por isso que é bom anotar tudo o que acontece. Daqui a 2 anos, você rever e fala assim: nossa, como é que eu estava equivocado? Daqui a 2 anos, você não é essa pessoa que está aqui. O Fábio aqui, vocês estão vendo, não é o Fábio que eu conheci. Esse aqui é outro. Completamente mudado. A Denildes que está aqui, não é a Denildes que eu conheci há 10, 15 anos atrás. É outra mulher. Ela nem existe mais. Né? Foi destruída, né? Destruída, esmagada por ela mesma. Essa é outra, não é a mesma. Quem disse que a Denildes fez isso? Não, essa aqui é outra. Daqui a 2 anos vocês lerem os relatos, aí vocês vão falar assim: nossa, não foi isso, foi outra coisa. Então é bom a gente ter o pé no chão, igual Kardec tinha: bom senso e tesão nunca é demais. Gente, Robson, muito obrigado. Desculpa ter demorado nas respostas. E muito obrigado, gente. Vamos para o nosso almoço, certo?